amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou ótima. No vídeo de hoje eu trago o último vídeo da nossa série sobre a prova do Instituto Federal. Já quero deixar claro aqui que eu não vou parar de fazer os vídeos sobre o Instituto Federal, inclusive já tenho um programado para semana que vem, mas esse é o último vídeo que eu vou detalhar sobre a prova do Instituto Federal. Então no vídeo de hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a redação. Você caiu de paraquedas aqui, eu já fiz 5 vídeos nessa série, que foi um para português, um para matemática, um para ciências, um para história e um para geografia, que são 5 conteúdos que caem na prova objetiva. Não só em todos os campos, tem campos que só cai português e matemática, mas enfim, esse é o último vídeo, vim bater um papo com vocês sobre a redação, e é isso. Bom, gente, a primeira coisa que eu separei pra falar com vocês não é especificamente pra redação do Instituto Federal, é pra redação da vida de qualquer coisa. Eu imagino que vocês não tenham tanto contato com redação estilo de processo seletivo, porque pelo menos na minha época, quando eu fui fazer a prova do IF, eu nunca tinha feito nenhuma prova assim pra entrar em algum lugar, então nunca tinha feito uma redação que alguém fosse corrigir e que me desse a oportunidade de entrar num lugar ou não. Claro que a gente faz redação na escola desde lá muito pequeno, mas não é a mesma coisa, e é por isso que eu separei primeiramente pra falar sobre isso com vocês. Uma dica que é minha mesmo, minha não fui eu que criei, mas é uma coisa que eu utilizo e que dá certo, porque né, no Enem deu certo, e que eu acho que vocês deveriam apostar, é dividir a redação em 3 coisas. Coisas hiper simples, mas que fazem diferença se você realmente entender o que você tá fazendo. A primeira parte de uma redação que eu sempre faço é a introdução. É lá que eu vou realmente introduzir sobre o assunto. Então eu vou começar falando sobre aquilo, sobre o tema que eles me deram e tal. E aí, ok, essa é a introdução. Não me adentro tanto no assunto nesse primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é o parágrafo do desenvolvimento. Aí sim você vai expor a sua opinião sobre aquele tema, vai falar sobre o tema, vai se adentrar mais naquilo, e aí ok. E o terceiro e último parágrafo, não que vocês tenham que fazer 3 parágrafos, você pode dividir em quantos você quiser, mas eu especificamente gosto de fazer em 3. O último parágrafo, o último tópico da sua redação é a conclusão. Na conclusão, você não vai fazer uma conclusão igual você faz na escola. Concluo por meio desse trabalho que blá 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 blá. Não. A conclusão, geralmente, uma coisa que eu faço, que eu sei que várias pessoas fazem, é que na conclusão você tem que dar uma solução pro seu problema. Por quê? Porque no desenvolvimento da redação, você vai apontar um problema. Porque as redações sempre vão vir com uma coisa que tá em auge, uma coisa que realmente é um problema. Então você sempre tem que dar uma solução. Não adianta você discorrer sobre o assunto e não tentar solucionar aquele problema. Então sempre no terceiro parágrafo, conclua a sua redação dando uma opção de solução. E aí, já dando uma dica pra vocês sobre isso, eu sempre que vou fazer uma redação, eu gosto de colocar citações, porque dá um ar de que você tá entendendo sobre aquilo, só que você não precisa de uma citação especificamente sobre aquilo. Um macete, uma coisa assim que eu utilizei até mesmo no meu Enem, foi... Gente, não me julguem. É uma frase que você pode utilizar em qualquer tipo de redação, qualquer tema de redação, porque fala sobre educação. Então, a frase que eu utilizei foi de Kant, Immanuel Kant. Você já deve ter estudado, se você não estudou, você vai estudar no ensino médio, que é uma frase que fala que o ser humano é aquilo que a educação faz dele. E por que essa frase cabe em qualquer redação? Porque sempre, gente, sempre, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas eu acho que sempre, todos os problemas que a gente vive, todos os problemas que a gente passa, que o nosso país passa, ele poderia ser solucionado com a educação. Então, uma das propostas de solução do problema sempre é a conscientização na escola e realmente a educação. Então, eu sempre acho que essa frase cabe muito bem em qualquer tipo de redação. Óbvio, né, que pode ter alguns casos que não vai caber. Então, você analise primeiro o seu tema, mas acho que é uma dica muito legal vocês utilizarem essas frases de efeito mesmo. Não só essa, como várias outras que existem. É só você procurar no Google, que você vai achar um monte de frases assim. E sempre tenta pegar de filósofos, sociólogos, porque dá um aspecto assim mais de sofisticação na redação. Agora, gente, passando realmente para dicas da redação mesmo, eu separei basicamente 3 coisas para vocês. A primeira coisa é você ficar sempre atento aos temas que estão em auge. E aí eu separei 3 temas, se eu não me engano, 3 temas, que eu não tô dizendo, gente, a redação é sobre isso, não, negativo. São sugestões que eu acho que poderia ser, que poderia cair, porque é uma situação que a gente tá vivendo hoje em dia aqui no Brasil, no mundo e tal, alguns só no Brasil, outros no mundo também. Mas é isso, então sempre fique atento a tudo que tá em auge, o que tá passando
em tudo que você abre, assim, que você vê. Então presta muita atenção nisso e tenta dar uma estudada sobre esses assuntos. Os 3 tópicos que eu separei pra vocês, que eu acho que poderia ser: o primeiro é ideologia de gênero. Eu acho que eu não preciso nem explicar sobre isso, porque uma pessoa que vive, que respira, sabe o que tá acontecendo no Brasil por conta desse tema, que é super polêmico, que é super problemático aqui no país. Então eu acho que poderia sim ser sobre isso. Outro tema que eu separei foi intolerância. E quando eu digo intolerância, pode ser intolerância em qualquer nicho, em qualquer espaço mesmo. Mas o que eu mais destaquei, assim, que eu acho que são mais em relevância mesmo, é a intolerância religiosa, que tá acontecendo demais já há muito tempo. Guerras e tal, não, no Brasil não, mas no Brasil também tem muita intolerância, mas as guerras também estão acontecendo em outros países. E outra intolerância, que é a intolerância política, que, gente, se você posta alguma coisa, ou se você sai na rua e você fala que apoia tal candidato, as pessoas que apoiam outro candidato querem te bater, querem te matar, querem, enfim, querem que você suma da face da terra só porque você declara apoio a um candidato. E isso é intolerância política. Então, acho super, super, super em alta e acho que poderia ser sim. Mas como eu disse pra vocês, eu não tenho certeza de nada, não sou eu que elaboro a prova, então são só dicas. E a terceira e última dica que eu separei pra vocês, que é um tema também, são as fake news. Inclusive, eu tô até fazendo um trabalho da faculdade sobre isso, uma reportagem na faculdade sobre fake news, que eu acho que também tá super em auge, principalmente por conta da política. Fake news não é uma coisa relacionada à política, mas o nicho que mais reproduz e que mais compartilha fake news é o nicho político. Então eu acho que sim, poderia ser sobre fake news. Então esses são os 3 temas que eu separei pra vocês como possibilidades de tema da redação. Óbvio que tem vários e vários outros e não tem como a gente adivinhar. Eu nunca adivinhei um tema de redação muito, nem no Enem, nem na prova do IF, nem nada. Na verdade não tinha redação na prova do IF quando eu fiz. Mas é isso, gente. E não se desesperem, porque não vai ter lá simplesmente um tema pra você falar sobre. Toda redação de processo seletivo tem a obrigação de vir com como se fosse uma explicação, me fugiu o nome aqui agora, mas vem com uma folhinha, vem com um texto, vem com 1 ou 2, 3 textos, e você vai se basear naquilo pra poder fazer essa redação. Então você vai ter um caminho, você vai ter uma folha lá pra você se basear, se orientar, e é isso. A segunda dica que eu separei pra vocês foi ler jornais e canais de comunicação. Gente, isso é mais do que óbvio, é obrigação de todo cidadão ler jornal e acompanhar esses sites, blogs e tal, independentes também. Por quê? Porque assim você vai ficar por dentro de tudo que tá ali na mídia, tudo que tá em auge e tal. E é uma complementação dessa primeira dica, porque pra você entender sobre as coisas você precisa ler e se basear. E não leiam apenas uma coisa, gente, pelo amor de Deus. Não formem sua opinião só baseada na opinião de uma pessoa. Leia várias coisas sobre aquilo, por favor. E é isso. E a terceira e última dica que eu acabei de ver aqui, que eu já dei a dica, porque eu sou muito ansiosa e eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, mas só ressaltando aqui de novo pro nosso vídeo não ficar estranho e eu falar que são 3 dicas e dar só 2. Mas a última dica é usar a frase de efeito, que foi o que eu falei pra vocês. Não vou falar aqui de novo porque o vídeo já tá enorme, gigantesco, vocês vão me matar porque eu tô repetindo as coisas. Mas é isso, utilizem frases de efeito, procurem no Google, procurem nos livros de vocês. E é isso, gente. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui, tá me vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Em todas elas é @bigabigoncalves. E no Instagram, além do bigabigoncalves, eu também tenho o Bigabi Studies, que é o meu Instagram de estudos, que é uma prolongação aqui do canal. E é por lá que eu dou várias dicas pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!